O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, que estava doente, as irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, mas serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque se vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, fica bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegram-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gênio, disse aos companheiros: nós também vamos para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de distância. Depois, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Marta, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Marta ouviu isto, levantou-se depressa
e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam na casa consolando-a, quando viram levantar-se depressa, saiu e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelho diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse e viu, e Jesus, quando a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu-se interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Respondeu: vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada por uma pedra. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus disse-lhe: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhe disse: desamarrai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos nessa caminhada quaresmal, e se vocês podem perceber, as orações da coleta, a oração inicial, dava como centro Jesus Cristo, falando e já glorificando o nome de Jesus. As outras orações que nós temos acompanhado até então falava de penitência, mostrava o tempo de penitência quaresmal. As orações de hoje, já olhando para a grande semana que nós vamos passar, já coloca Jesus como o único Senhor, centraliza tudo em Jesus. Por isso, a palavra de Deus vai encaminhar-nos para uma forte experiência. Vai dizer a primeira leitura para nós: o meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Vamos lembrar daquele povo que vivia na escravidão, naquele povo que vivia sendo massacrado, aquele povo que vivia sendo humilhado. E o Senhor diz:
vou abrir as vossas sepulturas. Ou seja, sepultura é o lugar onde se encontra os mortos. Abrir a sepultura significa: vou tirar-vos da situação de morte e vos dar vida. Vos dar vida. Quantos sinais de sepultura fechada nós vivemos? Uma tristeza profunda, uma desilusão, uma decepção, tantos sinais que faz com que de fato nós vivamos numa sepultura. Não queremos viver, não queremos nos alegrar com aquilo de bom que o mundo pode nos oferecer. Por isso vivemos fechados. Jesus quer dizer que vai abrir essa sepultura para que de fato nós possamos olhar para o mundo com o olhar de Deus, não com o olhar da carne, mas com o olhar profundo de Deus. Por isso vai nos falar o salmista dizendo: no Senhor toda graça e redenção. Aquele que encontra a vida, ou seja, a vida que está no Senhor, aquele que encontra e faz essa experiência, consegue em meio a situações das mais difíceis encontrar alegria. Por quê? Porque a experiência mais forte e a experiência maior não é a decepção, não são os desafios. A experiência mais forte é a experiência com o Senhor, a graça que está de estar com o Senhor. Por isso vai nos encantar São Paulo, dizendo o seguinte: olha, os que vivem segundo a carne não podem alegrar a Deus, não podem, porque a carne os prende de viver a ação do Espírito. Já comeram uma carne dura, uma carne de segunda, de terceira, sei lá, ou de quarta, ou de quinta? Ela é dura, né? Mastiga e não dá certo. Assim também é o Espírito, quando a carne, por aqueles que vivem da carne e absorvem só aquilo que vai enrijecendo a carne, o Espírito não vive. Então, aquele que vive segundo a carne não consegue agradar a Deus, mas segundo o Espírito, realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se, diz aqui, se o Espírito de Deus mora em vós, não tem e você permanece em Cristo, porque se o Espírito de Deus mora em mim, a graça de Deus é maior do que toda situação mais difícil, e nós conseguimos suportar aquilo que nós olhamos para a pessoa assim: como ela consegue suportar isto? Como ela está inteira? Por quê? Porque o Espírito de Deus habita nela e faz com que ela suporte aquilo que dói, porque o Espírito de Deus traz esta força. Por isso vai nos apresentar Jesus hoje. Já saiu de Betânia e já está em outro lugar, já foi ameaçado e já está em outro lugar, e vai saber a notícia que o irmão de Marta e Maria, Lázaro, está muito doente. Jesus soube da notícia distante, e aí Jesus diz para os discípulos: anuncia
que Lázaro morreu. E ele diz: Lázaro está dormindo. Uma morte que está em Deus, porque a palavra de Deus diz: mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. Então, Lázaro estava morto para esse mundo. Lázaro morreu. Vamos voltar. Foi a decisão do Senhor. Vamos voltar. Mas que essa morte gera vida. E nós vimos o que aconteceu. Porém, amados irmãos, é preciso dar uma olhadinha, dar uma recapitulada nesses 2 últimos domingos, onde nós encontramos no primeiro, no segundo, no terceiro domingo, encontramos com quem? Com aquela mulher que estava naquele poço, querendo, sedenta de água. Aquela mulher samaritana que faz um encontro com o Senhor. Qual era o nome daquela mulher? Aquela mulher não tinha nome. Não se identificara o nome daquela mulher. Depois, no último domingo, nos encontramos com aquele homem cego de nascença. Ou seja, aquela mulher que vivia nas trevas da vida. Vai chamar o teu marido. Aquela mulher que servia a Deus Baal. Aquela mulher que não encontrara paz, tivera um encontro com o Senhor. Aquele homem que vivia na escuridão, que era cego de nascença, que ninguém lhe apresentara a luz, que é Deus, que vivia pedindo esmola, que vivia sendo humilhado, que vivia numa tristeza mortal, vivia numa solidão. Ninguém lhe apresentara a Deus. Qual é o nome daquele homem? Não tinha nome. E agora nós estamos diante de um outro encontro. Jesus vai encontrar-se com Marta e Maria, que era irmã de Lázaro. Percebemos que este encontro agora tem um nome. Por quê? Porque essa família aqui, de Marta e Maria e Lázaro, era uma casa onde Jesus gostava de estar. Ele tinha saído dessa casa e fora para outra região, deixara Lázaro vivo. Depois soubera que Lázaro estava doente. Então, o encontro, e quando nós temos o encontro com o nosso Senhor, nós temos um nome. Existe um nome. Eu existo porque tem um encontro com o nosso Senhor. E depois deste encontro daqueles outros 2, eles passaram a existir. Aquela mulher que tinha vários maridos, ou tivera vários maridos, e aquele que ela tinha atual não era dele, as pessoas deram crédito para ela, ouviram e foram ao encontro daquilo que ela dissera. Antes ela não tinha importância. Aquele homem que era cego, que diante das autoridades que perseguiam e já decretara que aqueles que
reconhecesse Jesus como Messias, seria expulso da sinagoga. Aquele homem entra na sinagoga e reconhece quem é Jesus para ele. Ele é o Messias e diz para os doutores da lei, declara claramente quem é Jesus para ele. Então nós percebemos o que? A partir de um encontro, quem não faz esse encontro permanece nas trevas. O Espírito Santo não habita com intensidade. Veja bem, todos nós batizados temos o Espírito Santo, mas se enrijecemos a carne, ou seja, interagimos com aquilo que é das trevas, vivemos para aquilo que é das trevas, não conseguimos saborear com intensidade o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo traz alegria, porque o Espírito Santo traz a força, porque o Espírito Santo te faz e te dá coragem de enfrentar toda a situação que para algumas pessoas poderia chamar até de humilhação para você, mas porque você tem o Espírito Santo, você enfrenta essa situação com coragem e alegria. E aí nós olhamos, Jesus vai até a casa de Marta e Maria, e a primeira palavra que Maria diz é: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque em Jesus não há morte, em Jesus há vida. Nosso Deus é o Senhor da vida. Por isso que aqueles que morrem com Cristo ressuscitam com Cristo, não permanece morto. Aqueles que vivem sem Cristo, ou seja, não ouvem o Espírito de Deus, permanece morto. Por isso que é uma alegria quando o padre vai sepultar um corpo sem vida e reconhece que há o início de uma vida nova naquele corpo, que todos choram, mas quem morreu com Cristo sorri. Nós precisamos vislumbrar essa força, essa alegria do Espírito Santo, que dá essa certeza. Quem vive essa certeza da ressurreição, vive essa alegria em meio à saudade, mas vive essa profunda alegria, que aqueles que não têm o Espírito Santo não vão entender. Aqueles que sufocaram o Espírito Santo não conseguem entender. Por isso vai narrar para nós essa passagem, e Jesus vai ao encontro. E aqui é interessante que de onde Jesus estava para Betânia, quando ele soube da morte de Lázaro, já fazia 2 dias. Para voltar levaria mais 2 dias, e ele demorou porque só andava durante o dia, porque ele diz: não são 12 horas o dia, então vamos durante o dia, porque já estava ameaçado de morte. Ameaçar Jesus de morte significa ameaçar a nossa alegria, ameaçar a nossa felicidade que está em Jesus.
Então Jesus levara mais 2 dias para chegar a Betânia, ou seja, 4 dias para chegar naquele lugar. E ainda estava um clima de tristeza profunda quando Jesus chegou lá, e quando for anunciado, e ele falava que essa morte é uma morte que não é uma morte eterna, mas uma morte que traz vida. E Jesus vai e pede para que leva-o aonde está sepultado Lázaro. E aí diz o texto que, olhando o clima, olhando as pessoas que choravam, olhando as pessoas que estavam tristes, Jesus chorou. Diz o texto, estremeceu-se quando sentiu a sensibilidade da pessoa humana. Jesus se reconheceu em cada pessoa que estava ali, porque cada pessoa que estava ali tinha um sentimento de tristeza pela falta de uma pessoa muito boa, que era Lázaro. Então há um clima ali de comoção, e Jesus chorou. Jesus manifestou a sua humanidade chorando. E ali Jesus pede que o leve lá onde estava sepultado. E aí a irmã intervém: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. E aí Jesus: olha, já disse para você, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Jesus decidiu ressuscitar fisicamente Lázaro, para que todos creiam que ele é enviado do Pai. Jesus não foi lá para ressuscitar Lázaro. Tanto Lázaro dorme, ou seja, Lázaro está bem. Ele já sabia que Lázaro estava morto. Lázaro está bem, está melhor do que nós. E aí vai, ressuscita Lázaro. Interessante que, amarradas as mãos, os pés, com um lençol mortuário, Lázaro sai, certamente pulando, vai para fora. Vem para fora, Lázaro. E assim o Lázaro ouviu a voz de Deus. Nesses dias eu tenho dito que aqueles que morrem, todos nós morreremos, mas como vamos para o céu, como vamos para o inferno? Aqueles que ouvem e ouvirão a voz de Deus encontrarão o céu. A voz, seguirá a voz do Senhor e encontrará o céu. E aqueles que não viveram, porque viveram pela carne, não escutarão a voz do Senhor. O mesmo Deus que o chamará, porém ele não escutará, porque já vive hoje sem escutar a voz de Deus. Ora, quem produz guerra, quem produz armas, quem produz maldade, quem faz maldade com o irmão, está escutando a voz de Deus? É Deus que está falando no teu coração: faça mal a esse ou aquele. Não escuta, não escuta hoje, não escuta a voz de Deus, e quando morrer não escutará, não escutará. Então aqueles que viveram e vivem nesse mundo escutando a voz do Senhor, esse escutará. Perceberam? Lázaro ouviu a voz de Deus e saiu, obedecendo, saiu. E aí todos que lá estavam creram.
no poder de Deus. Eu não sei qual é a pedra que está prendendo a sua sepultura. Eu não sei qual é a tristeza que você carrega hoje. Eu não sei quais são os pesares. Eu não sei qual é a situação difícil que você tem levado. Mas a força da tua fé rolará essa pedra. E você vai ouvir a voz de Deus: saia dessa situação, saia dessa tristeza profunda, creia no ressuscitado, creia no ressuscitado, e nós vamos experimentar, em meio às situações, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus, uma alegria que as pessoas não entendem. Então, que hoje nós possamos, filhos queridos, filhos amados, experimentar a copiosa graça do Espírito Santo de Deus, que nos chama a uma alegria que é dos filhos de Deus. Há uma alegria. Jesus, quando ressuscita Lázaro, traz alegria aos corações que estavam entristecidos. É essa alegria que Jesus quer dar para você, em meio às tristezas da nossa vida. Deixa Jesus te dar essa alegria, ressuscitar você, tirar você dessa depressão, tirar você dessa saudade incalculável, para te transformar em alegria, tudo em alegria, tudo em alegria que vem do Senhor, uma alegria que vem de Jesus para você, para sua casa, para sua igreja, uma alegria que vem do Senhor. Louvado seja o nosso